Galera, continuando o livro Stoic Challenge, agora capítulo 6 e 7. Aqui o livro e aqui o capítulo Sinking Anchors. Então, ancorar basicamente é você colocar um foco em algum número ou em algum tipo em algum objeto, alguma coisa para a pessoa, para ela se basear como primeira impressão na hora, seja de negociar, na hora de pensar em alguma estimativa. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Que eles fizeram um teste com uma roda da fortuna, aquela que você roda e pode parar em qualquer número, mas ela estava marcada para parar ou no 10 ou no 65. E logo depois eles perguntavam para os participantes quanto que eles achavam que era a percentual de africanos nos Estados Unidos. Desculpa, não nos Estados Unidos, nas Nações Unidas, United Nations. Só que primeiro eles perguntavam se era acima ou abaixo desse percentual e depois eles perguntavam qual que vocês acham que é o verdadeiro. Então o resultado foi interessante. Quem recebia um 10 achava que era geralmente 25% de nações africanas na ONU. E aí, quem recebia 65 achava que era 45% de nações africanas. Obviamente não faz o menor sentido, mas isso mostra como a gente tem essa âncora da primeiro número que a gente ouve em alguma situação. Aí fizeram um com Gandhi também. Perguntavam se ele morreu com mais ou menos de 9 anos de idade ou mais ou menos de 140 anos de idade. Duas respostas totalmente óbvias. É óbvio que foi com mais que 9, menos de 140. Mas só o fato da primeira pergunta, quando eles perguntam quantos anos você acha que o Gandhi morreu, quem recebeu a primeira pergunta dos 9 anos respondeu uma média de 50 anos de idade. Quem recebeu a segunda pergunta, dos 140, respondeu que ele morreu numa média de 67 anos de idade, que ele viveu 67 anos. É bem legal. E aí, quem nunca viu isso daqui numa loja, né? Que a loja pode colocar camisetas a R$32 ou dólares, ou o plano B é colocar 40 e dar um desconto de 20%, que aí vai estar por 32. O preço é o mesmo. É o nosso subconsciente que acha que a gente está tirando vantagem da situação. E os estoicos aplicavam anchoring para melhorar a vida, através principalmente da visualização negativa. É você imaginar como as coisas podiam estar piores para que você possa dar valor à forma que as coisas estão agora. Um exemplo que ele dá aqui é: imagina que você recebeu um telefonema dizendo que seu melhor amigo acabou de falecer. Usa alguns segundos para pensar nisso. Realmente pensa, para aqui o negócio e pensa. Você acabou de receber um telefonema que seu melhor amigo morreu. As pessoas mais próximas da tua vida. O que isso vai impactar na tua vida agora? Pense em você indo no funeral, falando com um pessoal que também conhecia ele, tudo mais. E aí eles falam, volta para o seu dia a dia agora. E o que vai ser diferente? Tem uma chance grande de que a próxima vez que você encontrar com ele, você vai estar super feliz. E não só feliz por encontrar, mas também feliz porque isso ainda não aconteceu. Porque você tem outros amigos com quem isso não aconteceu. Outro exemplo que ele fala aqui é de você imaginar que você perdeu a visão. Ou as cores, ou qualquer tipo de visão. Para que você assim possa dar valor a uma coisa que a gente tem como muito simples. Você começa a ver, de fato ver as cores. Depois ele cita como isso pode ser mudado. Se você já é daltônico, você pode imaginar que você ficou cego de vez. Se você já é cego, você pode se imaginar em um tempo sem braille para poder ler. Então você precisava pagar alguém ou ter alguém do teu lado para ler para você. Então as coisas estão melhorando, você tem sempre como imaginar uma situação pior. Não precisa praticar isso imensamente, você não precisa de horas para fazer isso. E a realidade é que se nada de ruim acontece, a gente pode ficar meio molenga com as coisas. Então isso ajuda a gente a se manter no eixo, imaginar que as coisas podem piorar, que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a mente sã e pronta e resiliente para lidar com qualquer coisa que aconteça. A gente imagina o que pode acontecer, a gente aprende duas coisas. Primeiro, a gente dá valor ao que tem hoje, e segundo, eventualmente a gente descobre que a gente consegue lidar com qualquer coisa que acontece. E a segunda aqui, capítulo 7, Playing the Frame Game, jogando o jogo do enquadramento, da moldura. Basicamente, frame é quando você coloca uma moldura diferente em alguma coisa que acontece. O primeiro exemplo que ele dá é o seguinte: imagina que você está num médico
e o médico fala que você tem uma doença muito séria e ele oferece 2 procedimentos. Primeiro procedimento, você tem uma chance de sobreviver de 90% no primeiro mês. E o segundo procedimento, você tem 10% de chance de morte no decorrer dos primeiros 30 dias. Qual que você escolhe? Ele fala que muitas pessoas vão ser atraídas pelo primeiro procedimento, porque mostra um alto índice de sobrevivência. Só que o negócio é igual, é a mesma coisa. Eu acabei de falar de jeito diferente, mas a forma como é apresentada a pergunta afeta a resposta. Uma pessoa perfeitamente racional descobriria isso, mas as pessoas não são perfeitamente racionais. Aqui tem umas frases-chave do estoicismo que ele fala aqui no meio, que vale muito a pena eu focar nelas. De acordo com o epíteto, outra pessoa não pode nos machucar, a não ser que a gente deseje isso. Você vai ser machucado exatamente naquele momento que você se deixar ser machucado. O que causa tristeza nas pessoas não são as coisas que acontecem, mas seu julgamento das coisas. E aí tem Marco Aurélio falando que não é a coisa que te machuca, mas o seu julgamento, a sua estimativa do que essa coisa representa que machuca. Então a gente sempre tem o controle sobre isso, que é o framing que a gente coloca no que aconteceu, a moldura que a gente coloca no quadro. Que, por sinal, é o exemplo aqui. A gente pode, por exemplo, pensar na nossa vida como se fosse uma galeria de arte, em que a gente coloca as molduras que a gente quer, no que a gente experiencia, vivencia todo dia. E aqui ele dá alguns exemplos, que é o Competing Obligations Frame, que é de obrigações que competem com o que a gente quer. Por exemplo, se a gente acha que alguém tinha que fazer uma coisa por nós, mas ela não faz, a primeira coisa que vem é culpar a pessoa. Mas a gente pode pensar que ela também tem outras preocupações, outras ocupações, e que embora ela não tenha dado o que a gente quer, o que a gente deseja, ela deu para outras pessoas o que elas merecem. Então nem sempre você vai ter o que você quer, mas você tem que ter o que você merece, de uma certa forma, e essa pessoa pode estar ocupada cuidando de outras pessoas que merecem o que ela está fazendo. E aí você entende que a pessoa também tem as suas obrigações, também tem os seus problemas, tem os seus desejos, os seus objetivos, e assim você consegue parar de culpar essa pessoa porque ela não atendeu a todos os seus mínimos desejos. Tem a moldura da incompetência, essa é fácil, o exemplo, é quando você está num hotel e o recepcionista perde a sua reserva. É muito mais fácil você pensar como incompetência do que como maldade. Geralmente é incompetência. Aí tem o storytelling, que é de contar uma história, que você, na hora que está passando por um problema, pensa como é que você ia contar essa história no futuro. E ele fala para você imaginar uma forma de você contar essa história que inspire as pessoas a agir de uma forma nobre e de uma forma bacana para resolver esse problema. Só que para isso, você não vai inventar, você tem que viver dessa forma, você tem que passar pelo problema exatamente assim, com resiliência, criatividade para resolver, sem se deixar controlar pela raiva, pelas emoções e tudo mais. É o único jeito de você contar, você não vai inventar. E ele fala que a sua atenção vai estar focada não em como você está sendo injustiçado, mas no que você tem que fazer para trazer a história para uma conclusão satisfatória. E ele cita Epíteto, que fala que ele só compartilha as histórias por 2 motivos. Primeiro, se ele pode ajudar uma pessoa a lidar com um problema parecido que ele já passou. E segundo, para uma pessoa pessimista, que acha que não é capaz de lidar com o problema e que a raiva sempre vai chegar nela, ele mostra que ele é capaz de viver após esse problema e até durante, sem se deixar dominar. Uma coisa que Epíteto não ia fazer é mostrar o seu problema e as histórias de como ele venceu os problemas para impressionar os outros. Na verdade, os estoicos têm um belo de um desprezo pelas opiniões das outras pessoas, indo inclusive ao ponto de falar que se um não estoico te elogia, tome isso como contrário, porque você está fazendo alguma coisa errada para um não estoico virar e falar: olha, parabéns, viu, muito legal. Porque ele sabia que as pessoas julgam as outras com base nos seus valores, não nos valores que as outras pessoas, não no valor que a outra pessoa está querendo, né? O outro que ele fala aqui é a moldura da comédia. É uma que o Sêneca gosta de citar, o Sócrates, que ele estava andando na rua, levou um soco na orelha
E aí, ao invés de ficar bravo, pé da vida, injustiçado, ele vira e fala assim, nossa, que coisa, né? Você vê como é que é a vida, você não sabe, se você tá só para andar pela calçada, você precisa sair com um capacete. Ele cita um grupo aqui de australianos que estava no Peru, no Machu Picchu, e aí o guia levou eles para uma cidade onde estava tudo travado, não tinha trem, não tinha nada, e aí eles iam ter que ficar lá por dias, estava com alerta de inundação, e aí um australiano, primeiro de todos, falou assim, bom, vamos beber cerveja? E aí ele fala que isso inibiu qualquer um outro de virar e falar, eu tenho uma ideia melhor, vamos ficar aqui sentado e reclamar sobre como a vida é injusta. Obviamente a cerveja é uma resposta melhor, né? Mesmo tendo glúten e tal. A outra que ele fala aqui é sobre quando alguém xinga a gente. Que a melhor resposta é rir. Porque a pessoa vai lá dar um baita de um golpe, você ri, você fala, tá bom, vai. Faz a outra pessoa parecer um idiota e não chega em você. Conclusão, se você pode fazer com que você ria das coisas que faz a maioria das outras pessoas chorar, você tem uma arma sensacional contra as adversidades da vida. O outro que ele mostra aqui é o frame de jogo. O game frame. Aí ele dá um exemplo. Imagina que você está correndo e chega alguém e te dá uma pancada por trás. Você vai ficar pé da vida. Agora imagina que essa pessoa te dá uma pancada por trás porque você está no meio de um jogo de rugby. Agora a pessoa seguiu as regras. É essa visão de jogo que a gente tem que ter. Ele dá o exemplo de uma autora francesa que foi chamada para fazer uma viagem pela Amazônia e chamou 2 índios para ir junto, e estavam 2 italianos, e que um monte de coisa acontecia, a canoa quase virava, eles se rasgavam, batendo em pedra e tudo, e os índios encaravam isso como jogo, como parte do jogo que eles se propuseram a jogar. E os italianos ficavam reclamando e tudo mais, e ela começa a olhar que os índios estavam se divertindo quando a canoa quase se virava, quando se rasgava um pouco, tudo porque o frame deles era de um jogo. Isso aí faz parte da vida. Se a gente começa a enxergar as coisas como um jogo, e tem algumas regras, tem algumas coisas que a gente está sujeito, que a gente se inscreveu para jogar isso, tudo fica mais leve. E aí tem o principal aqui, que é o Stoic Test Frame, que é o do teste estoico, que basicamente é você imaginar que alguns deuses estoicos fictícios estão testando a sua calma, a sua resiliência e a sua filosofia estoica, jogando na tua frente vários problemas, várias adversidades para ver como é que você reage. E o único jeito de ganhar esse jogo é você ficar calmo perante as adversidades, tomando sempre as melhores decisões para resolver. A próxima parte é taking Stoic tests, é fazer os testes estoicos.